Adriano, obrigado pela presença. Eu gostaria que fizesse a oração e fizesse a palestra para a gente se preparar para mais. Obrigado pela presença. Boa noite a todos vocês. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Espero contribuir com o trabalho da vida. Vou convidar todos vocês agora para nós fecharmos os nossos olhos, para que possamos todos nos deixarmos influenciar mais facilmente pela presença de todos aqueles amigos, queridos, espirituais, que a todos nós acompanham, que vieram por nós, que fizeram pelas nossas forças, pelas nossas amizades, pelas nossas fraquezas também, pela nossa saúde, pela nossa amizade, em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, nos acompanham seguindo a sua missão de fazer o bem, de intuir, de instruir também, e que vem aqui junto conosco, junto de todos amigos espirituais aqui presentes também nessa casa, que vem também em nome de Jesus agora para trazer o consolo, para trazer as informações da doutrina espírita, que tanto bem tem feito a cada um de nós, tantos anos da nossa vida, nos instruindo, nos amparando, nos direcionando a vida, nos direcionando também o pensamento para o bem, para o amor, para Jesus, para Deus. Obrigado, queridos amigos, pela sua presença tão amigável, tão bondosa, todos esses anos, e principalmente por essa noite, onde estamos aqui, Mestre, reunidos em seu nome. Nos ampara, nos ajuda, nos conforta, nos orienta sempre. Muito obrigado, Senhor. Hoje eu queria falar com vocês um assunto que é muito ligado à família, né? É parentela. A parentela, a comparação que Kardec nos traz da parentela espiritual e da parentela corporal, né? Bom, essa instrução está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está lá no capítulo 14. Depois que vocês saírem daqui, vocês vão chegar lá em casa, dar uma olhadinha e conferir tudo que eu falei aqui. Bom, mais especificamente ele começa a falar do item 5, quando ele vai falar a respeito da passagem do Evangelho, que Jesus vai explicar para nós o que é a família de Jesus, quem é a mãe de Jesus, quem são os irmãos de Jesus. Mas eu vou entrar nesse tema um pouquinho mais lá para frente. Vamos começar a falar o que é uma parentela espiritual. Porque parentela corporal a gente já sabe o que é, né? Precisa explicar, é a nossa família, né? As pessoas que convivem conosco no nosso lar, na nossa casa, acaba se formando uma parentela corporal, parentela dos encarnados. Mas tem também a parentela dos espíritos, vocês sabiam disso? E não é só parentela não, semelhante à nossa, tem alguns aspectos semelhantes, mas não é a mesma coisa que a gente imagina. Sempre vai ter lá uma casa, vai ter lá um pai, uma mãe e os filhos, ou algo parecido com isso. As coisas são um pouco diferentes. Vou tentar fazer agora alguns comparativos, só para a gente fazer ter uma ideia, né? Bom, a parentela corporal, ela está ligada, como o nome já diz, ao corpo, né? A biologia da coisa. Então, são aquelas pessoas que estão unidas num lar e tem aquelas semelhanças biológicas, vamos dizer assim, né? Cor de olho, o jeito da face, o jeito do olho, né? Os modos semelhantes, a genética semelhante, né? E ela é tão semelhante até do ponto de vista genético que a gente pode, se fizer um exame minucioso, a gente pode saber se a possibilidade com altíssima precisão se a pessoa faz parte da mesma família ou não, né? Se tem alguma dúvida, muitos casos são resolvidos dessa forma, né? Em ações, né? Na justiça, as pessoas querem saber se é filho, se não é. Hoje a gente já sabe, né? Quando a gente era, uns anos atrás, vamos dizer assim, a gente era mais novo, isso não existia, né? Era aquela história lá, tem que ir lá arrumar testemunha, arrumar isso. Hoje não, um simples exame diz claramente qual a possibilidade que as pessoas têm de serem parentes e que grau de parentesco você tem. Então isso aí é uma coisa muito próxima, né? Quando nós estamos falando de parentela espiritual, o que mais importa é o aspecto moral. Então, se nós temos uma afinidade biológica na parentela corporal, nós temos uma afinidade moral na parentela espiritual. E parentela espiritual, essa afinidade moral significa afinidade de gostos,
de interesses, né? De sentimentos. São aqueles caracteres mesmo do espírito, né? Não são aqueles caracteres definidos pelo corpo, mas são aquelas características espirituais, né? O grau de crescimento espiritual, tudo isso aí faz com que aqueles espíritos tenham uma afinidade, né? E acabem se reunindo lá no mundo espiritual por essas características. A parentela corporal, ela tem também um tempo. Ela começa na união de duas pessoas, já formando um lar, né? Se houver a presença de filhos, ela vai crescendo, né? Só que ela tem um tempo definido, né? Ela começa um dia pela união, e até que essa família esteja junto, até que essas pessoas não desencarnem, esse processo vai continuar acontecendo. Só que chega uma hora que o último representante já desencarnou aquele resto de família que existia ainda, daquele núcleo original, já desapareceu. Então ela se extingue. Então ela tem um tempo de duração, né? Já a parentela espiritual, ela não tem esse tempo de duração. Ela normalmente não teve um começo, né? São espíritos que vão se unindo, é difícil definir o começo, né? São espíritos que vão se unindo por aqueles mesmos característicos, né? de afinidade, de desejo, de gosto, de ideias, né? E que vão se reunindo. E eles normalmente já existiam antes, né? A gente não pode definir o tempo que ele começa. E ele também não tem um fim. Mas espera aí, se todas aquelas pessoas ali, todos aqueles espíritos que estão ali, encarnando em todos ao mesmo tempo, não desaparece? Só que o encarne é um tempo determinado. Terminou a encarnação, volta todo mundo para o mundo espiritual. Aí a família está constituída. Já a parentela corporal não tem como acontecer isso aí, porque o corpo desaparece, né? O espírito não desaparece, o espírito é imortal, né? Então ela tem um começo, a corporal, mas ela tem um fim também. A espiritual não tem começo, não tem fim, certo? Parentela corporal, existe um corpo ou dois que geram um outro, e assim sucessivamente, né? É assim que a coisa acontece aqui no corpo. Só que o espírito não tem um espírito para gerar outro espírito, né? Todos são criaturas de Deus, todos são criados simples e ignorantes e começam o seu processo de evolução espiritual, né? Então não tem alguma coisa que cria aquela família, ela já simplesmente existe. Nós temos alguns casos, por exemplo, no livro Nosso Lar, o André Luiz descreve uma formação de família espiritual. Mas a gente tem que lembrar, a família é muito parecida com o caso que nós conhecemos aqui no nosso corpo, né? Melhor dizendo, na carne, né? São pessoas que se uniram ali exatamente por terem afinidade, né? E formaram inclusive um lar, né? Vários casos ele cita lá. Só que a gente tem que entender que esse processo é um pouco mais extenso, né? Que coisa interessante a gente pensar também é que a gente tem a ideia, né, de família e que se transplantou, digamos assim, no mundo espiritual, ou talvez seja invertido, né? Porque o nosso lar, né, ele é muito próximo ainda da carne, né, da nossa forma de entender, de fazer as coisas. Claro, muito mais aperfeiçoado o processo lá. Só que ele ainda é muito próximo, então essas afinidades, elas existem lá. Conforme o espírito vai se desenvolvendo, esse processo que no corpo ele é limitado, porque afinal de contas, a gente tem que entender que numa família existe uma época reprodutiva, chega uma hora ela acaba, então ela é estanque, não tem como a gente não vem para cá, para antes, e também não vai para depois, porque já não existe mais crescimento da família, não pode acontecer. Tá certo, a gente já viu no passado a família com dezenas às vezes de filhos, né? Mas de qualquer forma ele tem uma hora que para, né? Até porque uma hora os geradores, né, os pais, dizendo, pai e mãe, uma hora vão desencarnar, vão parar de se reproduzir. No mundo espiritual, as famílias espirituais, elas não têm esse processo de confinamento. Não pode, a nossa família é só para 10 pessoas, mais que isso não pode, não existe isso aí. E como o processo de união é um processo muito mais voltado para o espírito, para as afinidades de gosto, de jeito, de bondade, de estudo, de educação, de música, ela simplesmente vai se agregando, porque é uma coisa das pessoas gostarem, e é um processo interessante a gente imaginar, mas vai crescendo sem parar. É isso aí mesmo. Uma vez eu vi um
um palestrante falar uma coisa interessante que acontece mesmo, né? Por exemplo, você está lá no meio, a pessoa gosta de ver jogo de futebol, né? Você chega lá, você começa a conversar com as pessoas, é como se você conhecesse a pessoa faz um tempo. Eu não sou muito de jogo de futebol, né? Na verdade faz uns 40 anos que eu fui, a última vez, eu era bem molecão ainda, faz um pouco mais. Então, eu estava lá assistindo, e de fato aí você vê lá, você começa a conversar com as pessoas, ouvir os adultos conversarem lá, depois eu perguntava, você conhece o pai, você conhece ele? Não conheço, não. Parece que você conhece. Não, falar de jogo de futebol, tem um certo laço de amizade lá, que estava todo mundo olhando para o mesmo objetivo, né? Torcer para aquele time lá, então dá a impressão que você conhece as pessoas faz um tempão. Uma vez até eu vi um humorista falando isso aí, né? A mesma coisa quando você vai em praia, você chega lá, às vezes, né, infelizmente, o nosso país não é um país muito seguro, né? E as pessoas chegam lá, começam a conversar um pouquinho com a pessoa que está ali, botou a sua cadeira, dá a impressão que você já conhece há um tempo. Você olha minhas coisas aí, para que eu vou lá na piscina, a pessoa às vezes fica na piscina, no mar, fica lá um tempão, depois demora para voltar, né? Você lá conhece aquela pessoa ali, de fato uma pessoa que merece sua confiança e tal, mas você cria uma certa afinidade, né, por aquela situação. Então, esses são os laços que na verdade unem, né? Então, quando você tem laços verdadeiros e sinceros, que é o que de fato une os espíritos, nós vamos ter esse prolongamento, né, familiar, não apenas no tempo, mas também o crescimento, né, dos laços. E não importa quantas pessoas estejam lá, né? Porque não tem aquela separação, né? Ainda nós temos no nosso mundo como se fossem clãs, né? Pessoas que estão ali ligadas, mas aquele outro lá, aquele outro clã, aquela outra família, não sei se eu gosto muito dela, pode ser meu concorrente, pode ser pessoa que queira me prejudicar para tomar minhas coisas, né? Então as famílias não tendem a se unir muito. Já no mundo espiritual, as coisas são diferentes, porque as próprias famílias espirituais, a própria parentela espiritual, ela tem que se unir também. Porque vai chegando um momento que os espíritos vão se desenvolvendo, eles vão se, entre aspas, né, espiritualizando, ou seja, eles vão crescendo na direção dos ensinamentos de Jesus, eles vão crescendo em direção a Deus. Isso vai havendo uma purificação, e isso vai criando entre eles uma afinidade muito maior, porque estão ali todos para estudar o Evangelho, fazer o bem, praticar as virtudes, e isso vai se incorporando, né, no cabedal de conhecimentos, de capacidade do Espírito. Então isso faz com que a afinidade aumente. Então já dá para a gente depreender que quanto maior a elevação espiritual, mais intrincados, mais profundos, mais verdadeiros e imortais são esses laços. Então as famílias, elas crescem também sob esse ponto de vista. Então, como nós vimos, todos nós aqui certamente fazemos parte de algum grupo familiar espiritual, né? Claro que existem famílias espirituais também ligadas, ou melhor dizendo, parentela espiritual ligada para o erro também. A gente sabe que o espírito se reúne lá no mundo espiritual para cometer erros, né, para provocar discórdias, né, de forma desarmônica, mas a gente prefere manter sempre esse entendimento de crescimento espiritual, que eles mesmos são irmãos nossos, que estão numa posição que talvez tenha sido ocupada por nós há não muito tempo, mas assim como nós, um dia vamos crescer, vamos progredir, vamos nos espiritualizar, vamos crescer, seremos tão bons. Eu gosto de falar isso em todo lugar que eu vou. Sabe que um dia nós vamos ser tão bons quanto Jesus, todos nós? Coisa maravilhosa, né? A lei do progresso está lá no livro dos Espíritos, nós vamos crescer, nos espiritualizando. Um dia nós vamos ser tão bons quanto Jesus. Tá certo que Jesus já vai estar bem mais lá para frente nessa época, né? Mas nós vamos chegar nesse nível. Então vocês já imaginaram que comunhão espiritual, como seria espíritos, né, dessa ordem? Isso não demora tanto assim para a gente chegar lá, né? Quando a gente tiver uma melhorada assim, já tivermos uma condição já meio Chico Xavier, assim, já, né? Tivermos uma condição assim já, né, Madre Teresa, já vai estar, já vamos estar numa família muito bem equilibrada, que vai certamente crescer, tá? Bom, e como é que acontece dessa forma? Se nós temos esse parentesco, tanto espiritual como corporal, a gente já deu para entender que no corpo não é bem assim que as coisas funcionam, né? No corpo a coisa é diferente. A função da família ou da parentela corporal é sempre a de educar e de auxiliar no processo de regeneração, né? De mudança íntima para melhor,
de espiritualização, de iluminação íntima, né? E é de uma importância tão grande que Kardec, quando pergunta para os espíritos o que aconteceria com a diluição ou dissolução dos laços de família, fala assim, um recrudescimento, isso seria um recrudescimento ao egoísmo. Bom, a gente já sabe como é que funciona o egoísmo, né? O egoísmo é eu por mim e Deus para mim também, né? É tudo eu, né? Você imagina uma sociedade onde apenas pessoas egoístas nesse ponto existam. O que vai haver de progresso? Porque afinal de contas o progresso tanto científico, econômico, sentimental depende da interação das pessoas, né? Se as pessoas forem tão assim egoístas a ponto de não ter nenhum tipo de interação, nenhum tipo de cooperação, o progresso não vai acontecer de nenhuma forma, né? Então significaria meio que o estado de selvageria, vamos dizer assim, de tamanha importância que os espíritos dão ou nos mostram que é a função da família. Portanto, quando eu estava dizendo agora que é um instrumento de progresso que Deus se utiliza para o nosso crescimento, a nossa progressão espiritual, por que a gente então não tem tantas famílias tão harmônicas, né? De tal forma que às vezes a gente tem, o que a gente entende geralmente assim, dois irmãos tem que ser assim, tem que ter afeto, tem que ser até amigos, né? Porque aí nós vamos ter afetividade, nós vamos ter fraternidade naquela família. Mas às vezes acontece que os irmãos não têm, dois irmãos não têm a fraternidade, não tem aquela relação de amizade. Então isso vai gerar o quê? Conflitos, né? Gera desafeto dentro da própria família. Então parece ser um negócio meio desacordo, né? Como é que é? Duas pessoas que se brigam, chegam até, muitas vezes, uma quer tirar a vida do outro, tamanha a desavença que existe naquela família. Como é que isso aí pode ser uma ferramenta de progresso espiritual? Se a gente colocar dois inimigos morando 10 mil quilômetros de distância, está resolvido o problema, nunca mais vão brigar. Fácil, né? Só que também nunca serão amigos. E a lei de progresso diz que nós devemos purificar a nossa alma até que no momento desapareçam todas as inimizades, todas as desavenças e sejamos espíritos puros. Porque não tem jeito de a gente chegar um dia a ser espíritos puros se a gente não tem a menor capacidade de suportar alguém perto da gente, não é? Então, na verdade, a gente tem que colocar junto. E você sabe como é que é? A gente pode colocar junto o vizinho, né? Já pensaram? Alguém de vocês talvez tenha algum vizinho que as pessoas não gostam muito, assim, tem menos afinidade. Mas está ali por perto. De alguma forma não se entendem nunca das coisas certas daquelas vizinhas, porque eles dois não se entendem. Por que não se entendem? Porque muito provavelmente já tem desavenças que se manifestam no espírito exatamente no relacionamento. Eles não lembram por quê, mas eles sabem que não gosta daquela pessoa. Só que ele pode colocar mais perto ainda, pode colocar dentro da casa, né? Dependendo da necessidade. Então, pessoas que estão muito próximas, muitas vezes não têm nenhum tipo de afinidade e geram desavenças fortes, né? Brigas, né? Só que tem uma coisa, né? A família é uma forma de você reeducar. Existem os pais que começam a fazer aquele processo de educação desde a infância, né? Isso, uma encarnação, duas, três, uma hora a coisa vai acalmando, né? Eu tenho um caso muito interessante que a própria pessoa me contou, né? A família, né? O pai, a mãe, ele já tinha ele era uma pessoa mais velha, já tinha um outro relacionamento, teve um filho, né? Naquele outro casamento, acabou não dando certo, se casou com outra mulher. E ele sempre se dizia assim, excelente, não melhor que filho, tá? Então, eu sou um pai excelente, ele mesmo fala isso para mim, sou um pai excelente, sou educador, bom, ó, meu filho, isso, aquilo. Aí chegou o outro filho lá na casa, né? Nasceu desse outro relacionamento que ele teve. Passou um tempinho, o menino não era brincadeira, não gostava dele de jeito nenhum. E não tinha nada que ele fizesse que o menino respeitasse minimamente, né? Ele tinha amor, nada disso. É um mínimo de respeito. E ele falava assim, esse cara não presta. Isso aí com 3, 4 anos de idade, lembra? Esse cara não presta. Larga esse cara, que esse cara não presta. Passado algum tempo, o menino chegou e falou assim, mãe, ele matou nós dois na outra vida. Ele falou isso aí. Matou nós dois na outra vida. Esse cara não presta, ele é um assassino. Olha, aí quando ele viu a coisa, digamos, preta do lado dele, chegou e falou assim, não, tem que pensar, para você entender. Aí
conhecia o espiritismo, a cidade dele e tal. E hoje, morando aqui em São Carlos, ele procurou uma casa espírita. Aí começou um tratamento espiritual. Você estava falando agora, né, de obsessor. A coisa, ele era um obsessor antes de reencarnar, precisou reencarnar naquela família para começar a fazer o relacionamento desaparecer. Só que, com os princípios espíritas, ele conseguiu compreender essa situação, teve informações espirituais desse passado. Aí depois o Pé no Chão falou assim: não, eu preciso mudar. Aí mudou totalmente. Demonstrou-se a pessoa mais amorosa possível, compreensiva, paciente, mostrando para ele que ele não era mais aquela pessoa, lógico que não, né, no verbo, né, nas atitudes, no respeito. Aos pouquinhos as coisas foram acontecendo. Vários meses, anos eu diria para você, de passes, assistindo palestras, indo para o passe, levando a criança na evangelização. As coisas os anos foram passando, hoje não se larga. Mas não é que briga, não. Se gosta, se ama, estão sempre juntos. Aquilo que no passado foi um erro grave de um contra o outro, hoje virou uma relação de amor. Se adoram, não se largam. Né? Então, vejam só, é uma coisa que pode levar mais de uma encarnação, tendo um auxílio espiritual, tendo um conhecimento a mais das necessidades espirituais, tendo um entendimento mais aprofundado, você pode trabalhar intensamente com uma orientação precisa e você tem um resultado mais rápido. Todo mundo vai dar certo? Não é assim que as coisas funcionam, sabe que cada caso é um caso. Mas esse foi um caso que me chamou muita atenção e eu gosto de conversar em todas as palestras que eu falo a respeito desse assunto, porque esse foi um caso muito claro, né, de como um entendimento da situação e um trabalho intenso de modificação íntima, né, da pessoa, daquele que se entendeu como vilão do passado, mudou todo o relacionamento que poderia ser muito difícil. Imaginemos que essa pessoa não tivesse tomado essa decisão: não vou atrás disso aí, roubar, essa criança tem que apanhar mesmo, tem que bater. O que ia virar aquele relacionamento? Ia ser ter um relacionamento que terminasse num crime lá no futuro, de um contra o outro, seguramente. Né? Mas teve uma orientação espiritual e a coisa teve um rumo totalmente diferente. Poderia demorar várias encarnações, conseguiu fazer uma só. Ótimo, resultado maravilhoso. Né? O Emmanuel, ele tem um conceito muito interessante. Ele separa família e parentela. Né? Família, para o Emmanuel, a gente vai ver que ele tem um entendimento que família é algo muito mais espiritualizado, né? Porque são espíritos unidos pelo eterno laço do amor. Família, né? Bacana, né? Você vê que é uma coisa já no outro patamar. Né? Agora, o que é parentela, né? São espíritos unidos pelo cadinho de sofrimentos e lutas, muitas vezes acerbas, para a transformação do caráter doentio da pessoa. Então, ali, o que existe ali é dificuldade. Né? Cadinho a gente já sabe, né? Cadinho, quando você quer fazer uma mistura de metais, às vezes você derrete os dois, joga os dois lá no cadinho, a coisa fica fervendo ali, né? Não é uma coisa tão simples. O negócio é até perigoso você chegar perto. Agora, é diferente da família, onde a serenidade já impera, o amor já é uma constante entre as pessoas. Né? Ele também tem um entendimento muito interessante, que ele fala assim que a missão, aliás, a função da família, pai e mãe em relação àquela família, é uma missão espiritual, uma missão espiritual, que significa, se bem cumpridas, né, crédito para o casal. Se um só fez a sua parte, crédito para aquele, certo? Né? Bom, agora tem para a gente entender. Existe, uma vez eu estava conversando com um amigo, né? A gente gosta da bicicleta, né? Então a gente estava voltando aí de Água Vermelha, estava voltando nós três, lá eu e minha esposa e ele. Aí ele falou assim: olha, eu ia lá mais para frente, eu iria com você, mas eu não posso, tenho que voltar para casa. Tá jóia, né? Bacana, então, muito obrigado pela companhia. Chegou assim, eu já notei minha família é muito unida. Eu falei: bacana, né? Coisa bacana, que você pensa assim. O problema é quando ela está reunida. E hoje nós vamos fazer uma reunião de família. Eu acho que ele já ia para casa para se preparar e tal. Então a gente sabe, né? Agora vai chegar a época de final de ano, o que vai acontecer, né? As famílias tendem a se reunir, as pessoas se juntarem lá na
geralmente na casa dos mais velhos, né? Para quem tem ainda os avós, né? Ou então ainda na casa dos pais, tá? Vai se juntar lá. E a gente sempre sabe, né? Às vezes até a família, o núcleo inicial até se dá bem. A gente chega aquela pessoa que é de fora, né? Que não teve aquela mesma orientação, que não teve aquela mesma educação, é onde a coisa acontece um pouco, às vezes acontece ser aquela pessoa um pouco mais difícil, né? Então é onde a coisa, é aquilo que a gente estava, que esse meu amigo falou, pode ser que tenha sido essas pessoas que vieram de fora, né? Que não tem aquela mesma afinidade, que geram as dificuldades. Muitas vezes a gente já sabe, então a gente já sabe que é da própria família mesmo, né? Mas tem todo esse contexto que a gente tem que levar em consideração, né? A gente tem que aprender, nós todos, né? Todos temos que aprender isso aí, que as pessoas não são iguais, né? E aí daí a importância que Jesus nos ensina, da tolerância com as dificuldades alheias, né? com as imperfeições alheias. Então a gente tem que ficar atento para essas coisas mesmo, né? Se tivéssemos uma postura de, puxa vida, esse fim de ano de novo, não está lá, vai dar briga de novo, vai dar discussão, eu não gosto de ver aquela pessoa. Se a gente começasse a pegar aquele cara que falou lá na palestra, poxa, assassinou o filho, a criança lembrava, olha que coisa impressionante. Ele mudou-se, né? Ele não quis mudar a criança, mudou a si próprio. Se eu começar a mudar a mim e começar a fazer prece por essa pessoa, de repente a coisa muda, né? Bom, vai ter a festa de fim de ano agora, talvez não tenhamos dado um tempo muito longo para isso, mas imaginemos que chegar o ano novo e falar assim, esse ano não vai mais acontecer isso aí, porque eu vou me transformar, vou começar a entender que se a pessoa tem dificuldades que ela apresenta para mim, eu também devo ter dificuldades que eu apresento para ela, senão ela seria bacana comigo, né? Vou começar a orar por ela o ano todo, levar firme. Vai chegar no fim do ano, a gente vai pensar assim, a gente vai já ter no nosso sentimento, aquela pessoa não é tão chata assim, não é tão difícil, né? Ela já está percebendo que a vida com você já está diferente, porque aos pouquinhos a gente vai se melhorando, né? Não é só orar por uma pessoa que você não goste. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a política faz com que haja inimizade dentro das casas, né? Que coisa horrível que é isso, né? Porque um gosta de um, o outro gosta de outro. Antes era tipo de futebol, né? Hoje não, hoje é política. As pessoas se digladiam, né? Nos grupos de WhatsApp, olha que infelicidade isso aí. Se a gente começasse a se transformar e orar pelo político que a gente não gosta, começa a fazer isso aí. Vai ver como é que quando vai chegar uma certa época, poxa vida, que pena deve ser uma tarefa tão difícil. Será que eu faria melhor? Aí você começa a perguntar, será que eu faria melhor no lugar deles? Aí a gente já está começando a dar os passos definitivos, né? Para a nossa melhoria. Façamos isso com aquelas pessoas difíceis e nós vamos ver que as coisas não são tão difíceis assim, porque a gente começa a se mudar e a nossa dificuldade, você sabe que isso o antagonismo, ele não é apenas uma coisa corporal, ele é fluídico também. No livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, isso está bem explicado lá no capítulo 12, a gente vai ver os nossos inimigos, né? Você vai ver que existe uma questão fluídica. Se a gente começa a mudar internamente, tanto a gente vai emitir coisa melhor, como o de ruim que porventura chegue a nós não vai nos lesar tanto, não vai nos afetar tanto, e a gente vai ter um procedimento melhor para com aquela pessoa, com aquela família, né? Para terminar, vamos falar a respeito de uma passagem do Evangelho que eu falei para vocês agora, está nesse mesmo capítulo 14. Você vai ver lá que Jesus, aliás, eu trouxe o livro que eu prefiro ler, não gosto de confiar só na minha memória. Então ele fala assim, o Kardec tratou aqui, como eu falei, no capítulo 14, o Evangelho segundo o Espiritismo, vão chegar em casa e dar uma olhadinha lá, no item 5, começa lá. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Jesus, nessa casa aqui, sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele. São os parentes de Jesus, para se apoderarem dele, para levar ele embora de lá, né? Pois diziam que perdera o espírito. Quem são aquele grupo de pessoas era constituído pela mãe e pelos irmãos de Jesus, tá? Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, Jesus: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E depois, passando a olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Pois que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Depois tem as referências no Evangelho, estão ali, vocês vão dar uma conferida também lá no Novo Testamento, tá? Bom, a gente não pode pensar que Jesus desconsiderasse principalmente a sua mãe. A gente sabe que para ser alguém venha gerar o Espírito de Jesus, não pode ser qualquer Espírito. É um Espírito que já tinha uma elevação espiritual bem razoável. Então, provavelmente, a ideia que se faz, a ideia que se faz dentro desse texto, vai pensar, pô, mas Jesus vai falar umas coisas dessas, né? Jesus só da boca dele só saiu o amor. Como é que ele vai falar um negócio desse? Está estranho isso aí, né? O Kardec faz algumas considerações a esse respeito, mas vamos chegar um pouco mais no que nos importa. A gente tem que entender que Jesus falava muito mais para o Espírito do que pela letra, né? Se a gente for levar ao pé da letra, a gente vai falar, pô, Jesus não gostava dos seus parentes. Não é esse o fato. Jesus nunca perdia nenhuma oportunidade de fazer um esclarecimento, de trazer para nós o ensinamento. Então, quando ele estava falando para as pessoas que estavam ali observando e vendo as suas lições, os seus ensinamentos, ele estava dando já para as pessoas uma noção dessa parentela espiritual, porque ali havia pessoas que estavam voltadas para o mesmo interesse, bebendo, né, respirando aquelas lições de Jesus. Aliás, nós não sabemos o que seria a gente estar sentado, em vez de mim, imagina se Jesus estivesse falando aqui. Deve ser um negócio assim, tão assim, digamos, fazer um termo mais próximo, hipnotizante, ele ficava tão vidrado, tão hipnotizado por aquilo, que você não via a hora passar, você não via o tempo passar, tamanha elevação espiritual, tamanhos fluidos benéficos, né, benfazejos, salutares, que devia ser aquele ambiente. Quando ele se refere às pessoas que estão ali como sendo sua mãe e seus irmãos, são aquelas pessoas que comungam com o mesmo desejo de crescimento espiritual que ele, ou seja, que estavam ali para beber dos seus ensinamentos. Essa que é a lição que ele quis trazer para as pessoas. Não podemos pensar que Jesus simplesmente desprezasse seus irmãos. Parece que Jesus, Kardec, na verdade, nessa mesma explicação dessa passagem do Evangelho, ele diz para nós que, pelo que se sabe, os irmãos não nutriam muito simpatia por Jesus, né? Mas convenhamos, né? Numa família como a nossa, assim, nós que não temos lá grandes melhorias espirituais já realizadas, né? Porque estamos aqui num mundo de expiações e provas, ou provas e expiações. Vocês já imaginaram a distância espiritual de Jesus para com seus irmãos? Devia ser um negócio assim, muito flagrante, né? Já não era tão grande ali com os seus apóstolos, né? Mesmo sendo infinita, já era bem mais fácil para Jesus lidar com aquelas pessoas. Os seus irmãos não devia ser muito simples, né? Porque nós entendemos, né? Se você tem afeto, se você tem uma boa perspectiva com aquelas pessoas, a sua lida, seu convívio familiar vai ser muito mais fácil. A gente sabe que apesar de tudo isso, a missão de Jesus foi muito difícil também, porque estávamos todos nós pouco preparados para chegar a um Espírito tão brilhante, né? Perfeito, né? Pode dizer assim, dessa forma, como era Jesus. Então, dessa forma, a gente, só para finalizar, não vamos trazer essa, como várias outras passagens, que Jesus tivesse preconceitos, não gostasse de pessoas, né? Pelo contrário, Jesus amava como ama a todos igualmente. Só que ele dá uma atenção maior àqueles que querem receber as suas palavras, àqueles que querem ter a atenção de Jesus. Podemos fazer isso até hoje, mesmo Jesus não estando encarnado, né? Então, o que nós fazemos quando nós estamos em prece, quando nós estamos pedindo auxílio espiritual, quando nós estamos nos colocando de coração aberto, né, para receber o auxílio espiritual. Jesus está ajudando todos nós, indistintamente, independente de não estar encarnado aqui junto de nós, certo? Então, com esses pensamentos, com essas palavras, eu gostaria de mais uma vez agradecer a vocês pela atenção que vocês tiveram. Espero ter contribuído um pouco com essas ideias, de forma a gente pensar a nossa vida de uma forma diferente, o que são aquelas pessoas difíceis, o que são aquelas pessoas amigas, né? E só para terminar, lembre-se que aquelas pessoas que muitas vezes moram fora do nosso lar, que para nós tem uma afinidade tão grande, falando, nossa, essa pessoa me deu melhor com ela do que com a minha família. Não porque a gente se dê mal com a nossa família, mas que é uma pessoa tão boa, né?
Será que não é uma pessoa que vem lá de outras encarnações, de outras parentelas, de outros tempos, né? Vem acompanhando a gente lá, sei lá, centenas, milhares de anos, com uma boa amizade, com uma boa sintonia? Quem de nós não tem uma pessoa assim, fora da sua família? Né? Parentela espiritual. Vamos pensar dessa forma, assim como vamos pensar na forma daquela pessoa. Hoje não é meu parente espiritual, nem eu sou dele, mas no futuro nós seremos. Né? Vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado. Tenhamos todos uma boa noite e saibamos aproveitar essa energia espiritual maravilhosa, salutar, benévola, que nos traz energia, que nos traz força para seguir agora durante toda a semana. Vamos fazer a nossa prece para a gente agradecer a Deus mais uma vez? Deus, nosso Pai, glorioso Mestre Jesus, meu querido, nosso querido amigo espiritual, mais uma vez nós estamos aqui encerrando essa parte da reunião, a parte da palestra. Sabedor Senhor, que o Senhor esteve conosco por todo esse tempo, assim como está a cada dia da nossa vida, mas que tenha aproveitado certamente esses momentos onde os nossos pensamentos se voltam para o eterno, se voltam para Jesus, se voltam para esses ensinamentos, e portanto estamos mais afeitos às influências bondosas, não apenas de ideias, de sentimentos, mas também de fluidos espirituais benfazejos e fazedores que todos nós acabamos por receber. Nós te agradecemos, Mestre, por mais essa noite, por mais esses benefícios que aqui tivemos, e que durante o nosso sono hoje sejamos levados pelos seus bondosos emissários espirituais aos planos superiores, onde possamos aprender um pouco mais da sua doutrina, do seu Evangelho, de tudo aquilo, Senhor, que é importante para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Mestre, que assim seja. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.